A mente humana pode alcançar tudo aquilo que concebe e acredita. Mas agora, quero que você reflita profundamente sobre isto. E se tudo o que te impede, emocionalmente, financeiramente e até espiritualmente, não for uma falta de oportunidade, má sorte ou mesmo destino? E se for apenas um padrão mental, um hábito invisível repetido por anos? Um padrão tão automático que você nem percebe mais, mas que está ditando silenciosamente quanto dinheiro você ganha, como você reage a contratempos, quais oportunidades você enxerga e até quem você acredita ser. E se mudar apenas um único padrão pudesse levar a uma transformação que você sentiria em questão de dias? Parece absurdo, não é? E é exatamente assim que eu quero que soe. Porque toda verdadeira transformação começa com um choque. O padrão mais destrutivo que existe é aquele que você repete sem nem perceber. O padrão da crença limitante. Ele age no silêncio, infiltra seus pensamentos, molda suas decisões e controla precisamente até onde você acredita que pode ir. E talvez você nem tenha escolhido conscientemente esse padrão. Ele pode ter sido herdado de sua família, das circunstâncias em que você cresceu, de comparações feitas sobre você na infância, ou de vezes em que alguém te disse que você não levava jeito para isso, ou não tinha talento para aquilo. A verdade é que a maioria das pessoas vive com crenças que não são suas, mas que se comportam como grilhões invisíveis que prendem sonhos, ambições e até a capacidade de enxergar oportunidades quando elas surgem. Quantas oportunidades você deixou escapar por pensar, isso não é para mim? Quantas vezes você viu alguém crescer, prosperar, avançar e sentiu que a realidade dessa pessoa estava muito distante da sua? Quantas vezes você se auto-sabotou antes mesmo de tentar? Porque a voz dentro da sua cabeça parecia mais convincente do que qualquer coisa que o mundo pudesse te oferecer. O mais intrigante é que pesquisas da Universidade de Stanford mostram que 70% das pessoas subestimam drasticamente seu próprio potencial financeiro e emocional simplesmente porque associam risco ao fracasso, dinheiro ao sofrimento e tentativas ao medo de errar. Isso significa que não é o mundo que te impede de prosperar, é o padrão mental que te convenceu de que você não pode. Imagine por um momento que você está prestes a iniciar um negócio. O que vem à sua mente primeiro? A possibilidade de sucesso ou o medo de perder tudo? A resposta revela mais sobre seus padrões do que você imagina. A maioria imediatamente pensa no cenário negativo, porque aprenderam a pensar dessa forma. E esse pensamento se repete como uma trilha sonora silenciosa, acompanhando cada decisão importante. O cérebro humano não gosta de mudança. Ele gosta de repetir. Repetir o que foi dito, repetir o que foi visto, repetir o que foi aprendido, mesmo que esse aprendizado tenha sido baseado no medo, na escassez ou nas experiências de outras pessoas que projetaram suas frustrações em você. E é por isso que quando alguém pensa grande, sonha alto, ou decide perseguir algo significativo, uma barreira quase automática surge dizendo: tenha cuidado, isso é demais para você. Quem você pensa que é? Essa barreira não é racional, é um eco, um padrão herdado reforçado por anos de repetição. Mas há um detalhe essencial. Padrões podem ser quebrados, e quebrá-los cria mudança em questão de dias, porque o que muda não é o mundo, mas como você reage a ele. Um exemplo claro disso é algo que acontece com milhões de pessoas: o desejo de ganhar mais dinheiro. Elas dizem que querem, mas quando uma oportunidade surge, uma parceria, um curso, um investimento, uma chance de começar um negócio, elas congelam. Elas olham para a oportunidade e conseguem enxergar apenas risco. E enquanto continuarem reagindo assim, a vida permanece a mesma. Já percebeu isso acontecendo com você? Aquela sensação de que você poderia estar melhor, ter mais, viver mais. Mas há sempre algo invisível te segurando. E aqui chegamos a um momento real e decisivo na vida de Napoleon Hill. Ainda jovem, vivendo em uma região pobre, seu pai insistia para que ele seguisse o caminho comum, trabalhando como mineiro, como quase todos ao seu redor. Essa era a realidade esperada, o destino imposto,
o padrão aceito. Hill acreditava que esse era o seu futuro, porque era o futuro de todos ao seu redor. Até que um dia ele conheceu um jornalista que o encorajou a escrever, dizendo que ele possuía algo raro: a capacidade de observar o comportamento humano profundamente. Esse encontro mudou completamente a sua vida. Ele percebeu, talvez pela primeira vez, que não precisava aceitar o padrão herdado, que poderia escolher outro destino. Esse episódio desperta uma mistura de curiosidade e impacto emocional na audiência, porque levanta uma pergunta inevitável: e se eu também estiver vivendo uma vida que não escolhi? E se minha realidade atual não é um resultado das minhas capacidades, mas do padrão que aceitei sem questionar? Começar a quebrar esse padrão exige coragem, mas não exige habilidades extraordinárias. Exige que você questione o que sempre aceitou como verdade. Que você pergunte a si mesmo: por que eu acredito que não posso? Quem colocou essa ideia na minha cabeça? Quantas vezes repeti algo que nunca testei na prática? Quando você começa a fazer esse tipo de pergunta, algo se move internamente. Uma ruptura começa. E essa ruptura, por menor que seja, é o primeiro sinal de que uma nova vida está nascendo. Se você mudar esse padrão, mesmo que um pouquinho nos próximos dias, notará algo impressionante. Novas ideias surgem, novas possibilidades aparecem, novas oportunidades começam a fazer sentido. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a lente através da qual observa esse mundo. O padrão da crença limitante é o primeiro a ser quebrado porque é a raiz. E quando a raiz muda, tudo o que dela cresce se transforma junto. Existe um padrão emocional que controla silenciosamente a vida da maioria das pessoas. A reação automática a qualquer situação que desencadeia medo, pressão, exigências ou incerteza. Você nota isso quando recebe uma conta inesperada e sente seu corpo congelar, quando alguém critica seu trabalho e, mesmo sabendo que poderia melhorar, você se encolhe internamente, ou quando uma oportunidade aparece e, em vez de sentir entusiasmo, você sente um aperto que te impede de dar o próximo passo. Esse padrão não nasceu com você. Ele foi moldado por anos de experiências acumuladas, algumas suas, outras absorvidas de pessoas ao seu redor, e hoje funciona como um piloto automático emocional. Antes mesmo que você pense, ele já decidiu como você vai reagir. E o que é mais impressionante é que essa reação define diretamente sua vida financeira, seus relacionamentos, sua autoconfiança e sua capacidade de crescimento. O cérebro humano tende a reagir com base no que é familiar e não no que é melhor. É por isso que, mesmo quando você quer mudar, uma parte de você insiste em repetir velhas reações. Se você cresceu ouvindo adultos dizerem que dinheiro traz problemas, seu corpo reage com medo toda vez que uma oportunidade financeira aparece. Se você aprendeu que errar é vergonhoso, sente ansiedade só de pensar em tentar algo novo. Se você se acostumou a ouvir que as coisas nunca dão certo mesmo assim, seu padrão emocional transforma qualquer contratempo em um sinal de derrota. E já notou que isso se repete quase como uma maldição? Não importa quantas vezes você prometa a si mesmo que desta vez será diferente. No momento do impulso emocional, a velha reação assume o controle e você retorna ao mesmo ciclo. Imagine uma situação simples. Você está prestes a falar com alguém sobre um aumento ou uma oportunidade, mas o simples pensamento de uma possível rejeição já faz seu coração acelerar. Sua mente cria cenários negativos. Seu corpo interpreta isso como uma ameaça. E antes que você pronuncie uma única palavra, sua energia cai, sua voz muda, sua postura encolhe. O resultado? Você se auto-sabota. Não por falta de capacidade, mas porque seu padrão emocional reagiu primeiro. E essa mesma dinâmica acontece com o dinheiro, com relacionamentos, com projetos pessoais, com oportunidades de crescimento. Quantas chances você deixou escapar por sentir medo? Quantas vezes você desistiu, não porque era difícil, mas porque a emoção parecia avassaladora demais? E para ilustrar o quão poderosa e perigosa pode ser essa reação automática,
Pense em uma figura pública que possuía um talento extraordinário, mas não conseguia controlar seus impulsos emocionais. Mike Tyson. Mesmo depois de acumular uma fortuna superando mais de 1,5 bilhão de reais, ele perdeu quase tudo por decisões tomadas no calor de emoções explosivas, impulsivas e descontroladas. A falha não estava em sua capacidade física ou inteligência. O que faltava era controle sobre o padrão emocional interno que governava suas escolhas. Isso demonstra de uma forma brutal e impactante que não é o sucesso externo que sustenta uma vida, mas sim o padrão interno que a sustenta ou a destrói. E aqui chegamos a um momento real e profundamente humano na vida de Napoleon Hill, um daqueles eventos que revelam como até grandes mentores suportam tempestades emocionais avassaladoras. Hill perdeu seu filho recém-nascido com pouco mais de um mês de idade. Um golpe devastador, capaz de estilhaçar qualquer estrutura emocional. Por meses, ele lutou contra um turbilhão de dor, desorientação e desespero. Ele próprio disse que sentiu sua mente entrar em um padrão de escuridão do qual acreditava que nunca sairia. Mas foi precisamente nessa experiência traumática que ele percebeu o poder e o perigo das emoções descontroladas. Hill conseguiu transformar esse abismo emocional em propósito. Ele não anestesiou a dor, nem a ignorou, mas em vez disso, usou esse período para fortalecer sua visão de resiliência, clareza mental e maestria emocional. Essa profunda transformação não veio da teoria, veio da experiência mais brutal que um ser humano pode enfrentar. É impossível ouvir essa história e não sentir empatia, não se conectar com a dura realidade do que acontece quando a vida te derruba com força suficiente para tirar seu fôlego. Uma vez que você compreende isso, começa a entender que mudar sua vida nos próximos dias não exige que você controle o mundo ou as pessoas ao seu redor. Exige que você comece a reprogramar os padrões emocionais automáticos que tem te controlado. Quando a pressão financeira surge, em vez de entrar em pânico, você aprende a respirar e analisar com clareza. Quando alguém te critica, em vez de recuar, você identifica a emoção e a transforma em informação. Quando uma oportunidade se apresenta, em vez de se esconder, você cria um micro-hábito emocional de avançar. Isso não acontece de uma vez só. Ele se desenrola através de pequenas escolhas, repetidas conscientemente. E cada micro-vitória forja um novo caminho emocional, capaz de reconfigurar sua identidade e, com ela, toda a sua vida. A mudança começa quando você percebe que suas emoções não são ordens, são sinais, e que você não é escravo do que sente. Você é o observador, o intérprete e o construtor desses padrões. Quando esse entendimento cria raízes, algo extraordinário acontece. Situações que antes te prendiam começam a te impulsionar para a frente. Pressões que costumavam te paralisar agora te fortalecem. E desafios que pareciam impossíveis se transformam em claras oportunidades de crescimento. É assim que os padrões emocionais deixam de ser seus inimigos e se tornam seus aliados. É assim que a vida muda. Não quando o mundo melhora, mas quando você muda a forma como reage a ele. A inconsistência é um dos padrões mais traiçoeiros que existem porque não destrói sua vida de uma vez só. Ela a corrói gradualmente, em silêncio, sem que você sequer perceba. Você começa um projeto com toda a energia, mas depois de 3 dias, perde o embalo. Você decide economizar dinheiro, mas na primeira frustração, gasta impulsivamente. Você promete a si mesmo que vai estudar todos os dias, mas na primeira noite de cansaço, abandona tudo. E o pior é que lá no fundo, você sabe exatamente o que precisa fazer, mas algo dentro de você sempre encontra uma maneira de adiar, esquecer ou desistir. A maioria das pessoas acredita que lhes falta motivação, mas a verdade vai muito mais fundo. O que falta é um padrão interno que sustenta a ação quando a motivação esmaece. A motivação é instável, emocional, variável. A consistência, no entanto, é um padrão, e padrões podem ser criados. O problema é que a maioria das pessoas tem tido um padrão de ação instável desde a infância.
Elas foram ensinadas a agir apenas quando se sentiam bem, quando estavam empolgadas, quando estavam inspiradas. Mas aqueles que agem apenas quando motivados nunca alcançam nada extraordinário. É por isso que tantas pessoas começam e tão poucas terminam. E isso se aplica a todas as áreas da vida: dinheiro, saúde, carreira, relacionamentos. Quantas vezes você começou uma dieta e desistiu na primeira semana? Quantas vezes você disse, agora vai, apenas para voltar aos mesmos velhos hábitos? Quantas vezes você prometeu economizar dinheiro apenas para deixar um impulso momentâneo destruir meses de planejamento depois de apenas alguns dias de esforço? Este é o padrão da inconsistência, sempre repetindo a mesma história com um final previsível. A ciência explica esse fenômeno. Pesquisas da Universidade da Califórnia mostram que pessoas que conseguem visualizar claramente o futuro têm até 40% mais consistência em seus hábitos diários, especialmente aqueles relacionados a dinheiro e autocontrole emocional. Em outras palavras, não é falta de esforço, é falta de clareza. Quando sua mente não vê um futuro forte o suficiente para justificar o sacrifício presente, ela escolhe o caminho mais confortável, mesmo que esse caminho te leve de volta aos resultados que você despreza. A inconsistência é o preço que você paga por não ter uma visão clara. E, ao mesmo tempo, é um sintoma de um padrão interno que precisa ser reprogramado. Considere um exemplo simples e comum. Você decide economizar dinheiro. Cria uma planilha, corta gastos, organiza tudo. Mas depois de apenas 2 semanas, o padrão antigo retorna. Uma compra impulsiva aqui, outra ali, um presente que você não precisava, um delivery porque eu mereço hoje. E antes que você perceba, o plano desmoronou. O que aconteceu? Você não falhou por falta de capacidade financeira. Você falhou porque seu padrão emocional não estava alinhado com a identidade de alguém que é consistente. Sem perceber, você ainda estava reagindo como a pessoa que gasta para aliviar uma emoção, para preencher um vazio, para buscar uma sensação momentânea de recompensa. A inconsistência não está no que você faz, mas no que você acredita sobre si mesmo. E para ilustrar o poder da consistência, basta observar a história de alguém que dominou esse padrão. Arnold Schwarzenegger. Ele não se tornou um campeão de fisiculturismo por genética, nem um ator mundialmente famoso por sorte, muito menos governou a Califórnia por acaso. Seu segredo foi sempre o mesmo: agir diariamente como se ele já fosse a pessoa que queria se tornar. Ele não treinava quando estava motivado. Ele treinava porque era o padrão. Ele não estudava inglês porque era fácil. Ele estudava porque fazia parte do futuro que ele já havia visualizado em sua mente. Cada repetição, cada treino, cada esforço era um pedaço do seu destino sendo construído com as próprias mãos. E quando você observa isso, fica claro que o sucesso não é sobre talento, é sobre padrão. E aqui está uma verdade desconfortável, mas libertadora. Você não precisa revolucionar toda a sua vida para quebrar esse padrão. Você só precisa criar uma pequena ação diária e repeti-la. Pequena o suficiente para não gerar resistência, mas significativa o bastante para começar a reprogramar seu cérebro. Quando você repete uma ação por dias consecutivos, seu cérebro a interpreta como identidade. E a identidade gera comportamento automático. É assim que novos padrões nascem. Portanto, um desafio simples pode mudar completamente sua trajetória. Escolha uma única ação relacionada ao seu objetivo e repita-a por 7 dias sem falhar. Uma ação, não 10. Algo como ler 5 páginas por dia, economizar R$10 por dia, treinar por 10 minutos por dia, estudar uma habilidade por 15 minutos. O que importa não é o tamanho da ação, mas a consistência, porque a consistência cria identidade, e a identidade sustenta resultados. A mudança mais profunda, mas frequentemente mais negligenciada, é a mudança de identidade. Porque, em última análise, você nunca age de acordo com o que você deseja. Você age de acordo com quem você acredita ser. É por isso que algumas pessoas dizem que querem ficar ricas, mas continuam a viver como alguém que luta para sobreviver.
É por isso que tantos desejam segurança emocional, mas continuam repetindo comportamentos que reforçam a insegurança. É por isso que outros sonham em ter disciplina, mas inconscientemente se veem como preguiçosos, incapazes ou não nasceram para isso. O padrão da identidade é o cerne de tudo. É o filtro invisível que define o que você aceita, o que você rejeita, o que você tenta, o que você evita, quem você escolhe amar, quanto dinheiro você acredita merecer ganhar e até que tipo de futuro você considera possível. Talvez você nunca tenha parado para notar isso, mas quando alguém diz frases como "sou péssimo com dinheiro", "sempre estrago tudo", "não consigo aprender isso", "eu sou assim mesmo", elas estão anunciando sua própria prisão. Essas frases, repetidas milhares de vezes ao longo da vida, tornam-se crenças centrais, e crenças centrais criam identidades automáticas, e uma identidade automática cria comportamentos que se repetem sem esforço. Não importa o quanto você estude, o quanto você tente, o quanto você se esforce. Se sua identidade não mudar, seus resultados serão sempre os mesmos. É como tentar dirigir um carro com o freio de mão puxado. Você acelera, você empurra, mas não sai do lugar. E quanto mais esforço você exerce, mais você sente que o problema é você, quando na realidade o problema é quem você acredita ser. Observe uma situação simples, mas muito comum. Quando uma pessoa tenta economizar dinheiro, mas lá no fundo acredita que não nasceu para ser organizada financeiramente. Ela sempre encontra uma maneira de retornar ao caos. Ela não falha porque não sabe o que fazer. Ela falha porque tudo o que faz contradiz quem ela acredita ser. Essa inconsistência interna gera frustração, culpa e desistência. Mas o problema não está no método, está no padrão de identidade. Por outro lado, quando alguém muda como se define, algo extraordinário acontece. Mesmo ações desconfortáveis se tornam naturais. O que antes exigia força de vontade agora flui sem esforço. Recompensas levam tempo, mas não paralisam. A crítica machuca, mas não destrói. O comportamento deixa de ser uma luta diária e se torna uma consequência natural. E, neste ponto, vale uma interrupção de padrão que desperta algo profundo. E se você nunca teve um problema financeiro? E se o único problema foi sempre a identidade que você adotou sem saber? E se toda a sua vida está sendo guiada por palavras que alguém te disse anos atrás e que você transformou em verdade definitiva? E se você está vivendo uma versão reduzida de si mesmo, não por falta de potencial, mas por lealdade a uma identidade que nunca foi realmente sua? Quando essa possibilidade se instala em sua mente, nem que seja por alguns segundos, ela abre espaço para questionar tudo o que você um dia acreditou ser inquestionável. Para entender o poder dessa mudança, basta observar um episódio da vida real de Napoleon Hill, que impactou profundamente sua percepção de identidade. Em certo ponto, Hill se envolveu em uma investigação jornalística que o colocou em confronto com uma organização criminosa. A situação se tornou tão grave que ele teve que fugir às pressas, passando dias escondido, sem rumo, sentindo-se vulnerável e ameaçado. Ele descreveu esse período como um momento em que sua identidade foi temporariamente destruída. Ele já não era mais o escritor confiante, o pesquisador determinado, o homem que construía uma filosofia de sucesso. Era apenas alguém tentando sobreviver. No entanto, durante aquele período, algo inesperado aconteceu. Em meio ao medo, ao silêncio e à solidão, Hill vivenciou uma espécie de renascimento interior. Foi ali, em seu ponto mais baixo, que ele compreendeu que sua verdadeira identidade não estava nas circunstâncias externas, mas em seu propósito. E foi essa percepção que o levou de volta ao trabalho com uma clareza quase sobrenatural. Ele não retornou apenas com mais força, retornou com uma nova identidade. A verdadeira transformação não acontece quando você tenta ser melhor. Acontece quando você decide ser outra pessoa. Não no sentido de se tornar quem você não é, mas no sentido de finalmente abraçar quem você sempre poderia ter sido. É aí que a vida começa a se mover a uma velocidade que antes parecia impossível. É aí que você entende
que nunca esteve preso pelas circunstâncias. Você estava preso pelo papel que acreditava ser obrigado a desempenhar. Mas esse papel pode ser reescrito, reinventado, reconstruído. A vida muda quando a identidade muda. E quando a identidade muda, você não precisa mais se esforçar para transformar seus comportamentos, porque eles se tornam a consequência natural de quem você finalmente decidiu ser. A verdadeira mudança acontece quando você substitui crenças antigas por novas possibilidades, quando aprende a reconhecer suas reações emocionais automáticas, quando torna a consistência parte da sua identidade e, o mais importante, quando escolhe conscientemente quem você quer ser a partir de agora. Este é o ponto mais crucial de todos. Você não está preso a quem você foi. Você é livre para se tornar quem quer que decida ser. E já que você chegou até aqui, quero te convidar a continuar evoluindo. O próximo vídeo que aparecerá na sua tela é literalmente o próximo passo na sua jornada. Um passo que expandirá ainda mais sua visão, fortalecerá seus novos padrões e te ajudará a se tornar 1% melhor do que você é agora. Obrigado por estar comigo hoje. Vejo você no próximo vídeo.